Então, Peter, daí eu ia chamar você para falar justamente isso que o Igor acabou falando ali, né? Mas, enfim, a gente sabe desse problema interno da igreja, a gente sabe que existem algumas resistências, né? E uma delas, claramente, é aqui a administração apostólica, né? Então, se essa perseguição religiosa vier, né, ela vai vir com tudo em cima dos mais tradicionais, né? Você pode falar alguma coisa sobre isso para nós? Sim, sim. Bom, primeiro, eu respondi uma pergunta semelhante a essa que você fez para o seu Valdir, lá no Instagram, né? Você acha que com o PT ganhando as eleições, né, vai haver perseguições e fechamento às igrejas? Eu respondi o seguinte, olha, eu acredito que, ao menos de imediato, não. Agora, eu não vou pagar para ver, né? Exatamente. Quem é que vai pagar para ver, né? De todas as vezes que o Lula teve a oportunidade, né, de negar o apoio, né, do Ortega, de se manifestar contra tudo o que aconteceu de ruim, né, nas ditaduras e nos governos esquerdistas aqui na América Latina, que ele é amigo, todas as vezes que ele teve a oportunidade de negar, ele não o fez, né? Ele não fez. Carregando? Então, seu Valdir, seu microfone tá ligado aí. Aí, agora eu acho que desligou. Então, assim, para quem é amigo desse povo, né, nada é impossível. Essa que é a verdade, né? E outra, a gente já teve igrejas fechadas, né? As minhas 2 últimas Páscoas durante a pandemia foram clandestinas, né? Uhum. As minhas confissões foram clandestinas, né? As missas que eu assisti, muitas delas, graças a Deus, não fiquei sem missa dominical, mas porque eu ia servir na música para não ficar sem missa, né? Então, assim, a gente já teve as nossas igrejas fechadas, né? A gente já sabe como é esse negócio. E, bom, é aquela coisa, já teve uma experiência, né? Você vai querer pagar para ver mais uma, né? Acho que ninguém está disposto, né? Sim. Então, Rogério, dá para arriscar? Votar no Lula e ver o que ele vai fazer? Não dá, não. Não dá, não. A gente olhando para os nossos vizinhos aí, a gente tem um bom exemplo aí, né? Como foi citado no caso. Um mau exemplo, né? Como um mau exemplo, né? Como um exemplo tenebroso, né? Podemos dizer assim. No caso do Ortega, da Nicarágua, a gente vê ele prendendo o padre, prendendo o bispo, expulsando as freiras da Madre Teresa de Calcutá, fechando rádios católicas. Quantidade de rádio católica que ele fechou lá. Então, é assim, nos países que são totalitários, comunistas, eles até defendem uma igreja paralela, aquela igreja que fala o que eles querem que seja falado. Agora, quando se defende realmente a verdade, o que a igreja ensina, já não presta mais. Esses são excluídos, esses são expulsos, ou até mesmo mortos, né? A gente vê em vários países isso acontecer, né? Um exemplo também grande, assim, fácil da gente entender, na China. A China tem a sua igreja nacional, né? Sim. Então, é um exemplo disso, né? O que ficou na época lá foi a igreja que o governo liberava, né? Apoiava, né? Que é a igreja, que fala o que o governo quer que seja falado, né? É assim, todo país onde o comunismo chega, põe o dedo, apodrece, né? É exatamente assim, né? Os bons clérigos são perseguidos, assim como Nossa Senhora já disse em algumas aparições, né? Os bons clérigos seriam perseguidos. E é o que está acontecendo, né? Rogério, só lembrando, a perseguição ela nunca vem do nada, ela sempre vem a conta-gotas, né? Então é sempre um processo que vai acontecendo, um cala-boca aqui, um cerceamento lá, isso a gente já viu acontecer aqui, né, no Brasil, quem sabe futuramente tem outros, a gente não sabe. Até o ponto que isso fica tão normal que a população até aceita, em certo sentido. E a gente não está vendo exatamente isso agora, só com a campanha eleitoral do senhor Lula, né, que, aliás, já é um disparate que ele esteja, né,
disputando as eleições, quanto mais segundo turno, né? É ridículo. É ridículo. O Brasil deveria Como ser é que uma alguém piada. permitiu que esse homem fosse candidato? Não O existe Brasil- mais lei da ficha limpa? O Brasil deveria ser uma piada internacional por conta disso. Deveria ser satirizado no mundo todo, porque é ridículo, né? Até me perdi o que eu estava falando. Ah, tá. Da censura, né? Quantos canais de comunicação não foram censurados pela campanha do Lula, né? Que fez inúmeros pedidos ao STJ, e o STJ, né, concedeu, né, essa Abriu as benevolência. pernas, Né? Então, aí a gente tem a Jovem Pan, o Brasil, nem são religiosos, mas são simplesmente contraditórios com o projeto do PT, né? E a gente tem uma censura descarada, porque não é o fato de você assistir um conteúdo e, beleza, aquele conteúdo foi ofensivo, alguma coisa, mete o processo, isso está certo, a lei ampara isso. Mas é censura prévia, né? Querem tirar a Jovem Pan do ar, querem fazer um monte de medidas absurdas, né? Não sei quantas centenas dezenas de inserções do Lula no programa de campanha do Bolsonaro, né? Quer dizer, existe um aparelhamento completo aí em favor do PT. Se isso está acontecendo já no período das eleições, de modo especial no segundo turno, o que a gente pode esperar depois, se o Lula for eleito? Né? Somente podemos esperar o agravamento dessas coisas. Né? Eu não consigo enxergar outra opção. Exato. E o Rafael pediu a palavra ali, e eu ia realmente passar para ele justamente isso que você está falando, Peter, para ver como a gente está bem em sintonia, né? Por quê? Porque nós falávamos de fechamento de igreja. Pode ser que fechamento de igreja seja uma coisa um pouco drástica para um primeiro momento, né? Mas a censura é uma coisa que a gente está vendo desde antes da possível posse do Lula como presidente da República, né? Enquanto um simples candidato, ele já está censurando aí vários canais de comunicação.